Muito boa tarde para você que ouve através da Rádio Melodia, para você também que nos assiste através do Facebook ao vivo, também que ouve e assiste, né, através do YouTube, mas gravado após as 14 horas estará disponível no YouTube. Muito boa tarde para você. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do Caio Lima. Tudo bem, Caio? Renan, boa tarde, uma alegria estar contigo hoje. Quero cumprimentar primeiro todos os ouvintes da Melodia FM, também aqueles que nos acompanham aí, seja pelo Facebook, depois também pelo YouTube. Uma alegria estar aqui e muito bom esse momento que você tem aqui de conversar com várias pessoas sobre vários assuntos. E para mim é uma alegria estar aqui, poder falar de diversos assuntos e assim, ouvindo outras pessoas, a experiência de outras pessoas, a gente sempre tem a oportunidade de aprender e crescer um pouquinho como ser humano, como pessoa. Então, acho que essa partilha, essa troca de experiência sempre é muito enriquecedora. Então, parabéns aí por esse momento e muito bom estar aqui contigo. E Caio, o nosso papel aqui, além de conversar, compartilhar experiências, é levar informação. Por exemplo, no seu caso, você, além da Uniplan, do gerenciamento de lá, uma empresa de sucesso, pode acrescentar muito para quem está assistindo a gente. E essa é o papel que a gente vai exercer aqui hoje, levar informação, tirar dúvidas das pessoas, ouvir também um pouco da história da Uniplan, que fez 20 anos. Qual que foi a data que fez 20 agora, anos? no último sábado. Último sábado, com aquela belíssima festa, comemorou aí os seus 20 anos. E Caio, para começar, da onde que surgiu a ideia da no caso a antiga Uniplan, né? Começou a ideia, da onde que surgiu, onde foi fomentando essa ideia? Teve alguma outra empresa que você falou assim, nossa, que legal, isso aqui em Ourinhos daria muito certo? Tá. Eu gosto muito de começar falando das minhas raízes, né? A Uniplan nasceu com a minha mãe, mas a minha mãe ela vem do sítio, né? Então minha mãe, ela mais 10 irmãos, são em 11 irmãos, e tem um tio que sai da roça e vai para uma outra cidade para começar a vida na cidade. E a minha mãe depois também vem para Ourinhos com 15 anos de idade, com o meu pai, quando eles se casam. Minha mãe foi faxineira, diarista, vendia produtos como Avon também, no começo da vida dela, aqui em Ourinhos. Mas essa sede de empreender sempre teve presente na família, né? Com os meus avós. Meu avô era sitiante, então ele sempre vendia o serviço, a mão de obra dele também. E então essa raiz também acabou vindo já da nossa família. Quando a gente fala de Uniplan, de Uniclan, Kainan, há 20 anos atrás, a gente só tinha planos de saúde convencionais. Principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, nós não tínhamos, e falo que não tínhamos porque hoje já nós temos inúmeras empresas que atuam em segmentos similares. Mas naquela época até então nós não tínhamos nenhum outro modelo de plano que se trabalhasse com serviços de saúde, além do plano convencional de saúde. As empresas que são tradicionais no segmento de plano de saúde sempre dominaram o mercado e não tinha até então nenhum nicho ou outro mercado, outra empresa que trabalhasse com um segmento parecido. E a minha mãe, na época, tem todo um contexto, um histórico, que eu tinha uma dupla com meu irmão, então, além de ser empreendedor, eu venho da arte, da música também, e naquela época, minha mãe queria abrir uma empresa, meus tios inúmeros já têm empresa, em Cascavel, Ribeirão Preto, Sertãozinho, entre diversas outras cidades, como a gente tem uma família bem grande, eles sempre gostaram de empreender. A história da minha família é do segmento funerário. Então, os meus tios todos, dessas cidades que eu estou citando aqui como exemplo, eles trabalham no segmento de ter funerário. A minha mãe já tinha uma experiência através dos irmãos no segmento de funerária, mas ela queria trabalhar de outra forma. Ela queria ter uma empresa que pudesse ajudar ainda mais as pessoas, principalmente na saúde. Porque a gente sabe que às vezes o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é universal, que é no país todo, o SUS ele sempre vai ter dificuldades.
porque a gente fala de uma demanda da população do país todo, né? Então, por óbvio que sempre vai ter algumas dificuldades. E existem, ou sempre existiu, pessoas que, se tivesse alguma condição, ela queria ter outra opção para cuidar da saúde. E foi o caso. Minha mãe pensou, puxa, vamos desenvolver algo para que a gente possa ajudar as pessoas a ter uma opção em cuidar da saúde, né, que não seja só no SUS e que não seja só no plano de saúde tradicional, convencional. Então a Uniplan, ela nasce com um propósito de pensar nas pessoas, em cuidar da saúde das pessoas. Então nós tínhamos um sonho. A empresa nasceu com minha mãe, eu e o meu tio. Eu era adolescente ainda, à época, 20 anos atrás, mas sempre estive junto e tenho muito orgulho de ser também fundador, né, da Uniplan. E na época nós não tínhamos condição financeira. Hoje, muitas pessoas falam, para eu abrir uma empresa, para eu abrir um negócio, precisa investir? Claro, depende do negócio que você vai querer abrir, né? Mas na nossa época, como foi a nossa experiência, tá, da Uniplan? Como que surgiu? Nós tínhamos a ideia do que nós queremos fazer. Agora, como nós vamos fazer isso? Então, nós viabilizamos um prédio, um local, nós abrimos no início com um segmento funerário também, mas já trabalhando na saúde. A maior dificuldade nossa, à época, era o desconhecimento. Ninguém sabia, ou ninguém tinha trabalhado até então num plano como esse, aqui no interior. E eu digo com muito orgulho que nós somos pioneiros no interior do estado de São Paulo em ter um plano como o nosso, do nosso segmento. E aí nós alugamos um imóvel, não tínhamos condição financeira de investir. Fizemos um financiamento, onde nós fizemos a aquisição de um pouco mobiliário. Como nós abrimos também uma funerária, nós precisávamos comprar estrutura, urna para trabalhar, um carro para trabalhar. Mas assim, foi muito simples, o nosso começo foi muito humilde, muito simples. Nós pegamos o sofá de casa para levar para a empresa, pegamos as cortinas de casa, levamos para a empresa. Nós fomos adaptando dentro das nossas condições, né? O meu pai é mecânico, sempre foi mecânico, meu pai tem a oficina dele até hoje, mas a minha mãe, então, com esse sonho, eu junto com ela, sonhando com ela de abrir a Uniplan. Então, quando nós abrimos a empresa, o primeiro endereço nosso aqui em Ourinhos foi na rua Benjamin Constant, que é na rua para baixo da Praça da Santa Casa, ali, na rua Benjamin Constant. Então, ali foi o nosso primeiro prédio, o proprietário do imóvel era o Sérgio Carrara, na época, e nosso começo foi muito simples e também muito difícil, porque nós vendíamos um sonho que as pessoas não tinham um exemplo palpável para saber se aquilo era real. Uhum. Então, nós tínhamos tradicionalmente o plano funerário, muitos chamam de fundo mútuo, né? Isso tem até hoje, fundo mútuo. Nós tínhamos o fundo mútuo, temos até hoje, mas além do fundo mútuo, nós tínhamos assistência médica odontológica. E aí a gente começou a visitar médicos, começamos a visitar dentistas, clínicas, para viabilizar uma parceria, fazermos um convênio. E foi muito difícil. Os médicos não queriam fazer convênio, os dentistas não queriam fazer convênio, as clínicas, pior ainda, não queriam fazer convênio conosco. Primeiro porque ninguém acreditava na gente. Alguns falavam, não vai ter não vai dar um ano de empresa, eles vão falir, né? E de fato, esse começo nosso, Kainan, foi muito difícil. Tem ideia quem foi o primeiro médico da época, assim, com um certo nome, que deu credibilidade para vocês? A gente tem alguns parceiros até hoje, né, que são muito queridos por nós. Por exemplo, o laboratório Urilab também nasceu próximo conosco ali, era uma empresa nova, 20 anos atrás também. O José da Luz depois acabou aceitando fazer um convênio com a gente, né? Tem alguns cardiologistas, que são muitos médicos, a gente tem mais de 200, 300 médicos hoje credenciados, então são muitos. Mas na época a gente tinha essa dificuldade dos médicos não quererem se credenciar conosco porque não sabiam como ia ser, como que ia ser a metodologia, de fato como que se daria esse convênio. Então a gente teve que quebrar esse paradigma com os profissionais da saúde. E aí nós montamos uma equipe de venda na época. Eu me recordo que eu e meu irmão tínhamos um ônibus. Como a gente teve a dupla, Carlos e Caio, a gente ainda tinha um ônibus à época da dupla. E aí a gente foi atrás de vendedor, eu me lembro que a gente contratou em Canitar, aqui em Ourinhos, e nós montamos
uma estrutura com 30, 40 vendedores do nosso plano. E nós íamos então em todos os bairros da cidade para vender o plano da Uniclan. E eu ia junto, no ônibus, né? Nós íamos de porta a porta, de casa em casa, vendendo o nosso plano, para que as pessoas entendessem, conhecessem o que era a Uniplan e o que nós oferecíamos dentro dos nossos serviços, dentro do nosso plano. Então nós fizemos toda a cidade praticamente, todos os bairros, e eu tenho muito orgulho de ter participado, inclusive, desse momento casa a casa, porta a porta, junto com os vendedores. Eu respeito muito o trabalho de vendedor, principalmente quem faz venda externa. Eu tive na casa a casa, porta a porta, debaixo do sol, debaixo de chuva. Eu vivi essa experiência lá no começo. E foi muito importante para mim, porque com a venda você recebe muitos nãos, você recebe pessoa educada, você lidar com pessoa mal educada, você lidar com todo tipo de experiência, com todo tipo de gente. Isso faz você crescer muito como profissional, como ser humano também. Então esse começo nosso foi muito difícil. A gente foi vendendo o plano e as pessoas não conheciam. Então aquilo que você não conhece, você tem receio. Será que é uma empresa de fachada, fantasma? Será que ela vai dar aquilo que ela está oferecendo de verdade? Uhum. Então foi natural essa desconfiança no começo das pessoas, né? E claro que só o tempo iria mostrar que nós sempre fizemos um trabalho muito sério. Para você ter uma ideia, Canan, e as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, hoje quem vê a Uniplan é uma empresa que graças a Deus se consolidou. Mas no começo a dificuldade nossa era tanta que aqueles que fazem parte da diretoria ou são proprietários, a gente não fala salário, a gente fala prolabore. Eu não tinha prolabore. Eu fiquei 4 anos, Kainan, 4 anos sem receber, porque a empresa não tinha saúde financeira para pagar salário, nem para mim, nem para minha mãe, nem para o meu tio. Os 8 primeiros meses nós tivemos muita dificuldade para pagar o aluguel. Nós ficamos com cerca de 8 meses de aluguel atrasado. Não porque queríamos, mas porque não tínhamos condição de pagar. Tínhamos o financiamento do carro, tínhamos o financiamento de produtos e materiais que nós compramos para abrir a empresa, e a saúde financeira da empresa não era boa. Nós tínhamos uma certeza de despesa, mas garantia de receita nós não tínhamos. Então esse começo foi muito dificultoso. O Sérgio, que era proprietário do imóvel, até nos entendia a dificuldade nossa, mas ele precisava receber o aluguel dele. Então a gente chegou a ter ação de despejo, precisamos ir lá no fórum, fazer acordo, né? Porque a gente nunca deveu, a gente nunca negou a nossa dificuldade, mas a gente sempre foi muito transparente com o momento que a gente estava no início, né? O único carro que nós tínhamos para trabalhar, funerária precisa de carro para trabalhar. Nós não estávamos honrando também com as prestações, o oficial de justiça veio, levou o carro embora. Nós perdemos o nosso carro de trabalho. Quem olha fala, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Eu, de verdade, Kainan, eu estava começando a desistir. Eu comecei a namorar minha esposa, à época, e para sair, às vezes, tomar um lanche, eu não tinha dinheiro. O pai dela dava um dinheiro para a gente lanchar, porque eu não tinha. Eu trabalhava muito, minha mãe, a gente trabalhava muito. Eu era vendedor, como eu disse para você, eu era cobrador, porque daí a gente começou a vender alguns planos e a gente precisava ter a cobrança, porque é mensalidade. O cliente paga mensalmente o valor da empresa. Então aí eu ia receber também, além de vender, eu ia receber. Como éramos só em 3, eu trabalhava também no setor administrativo da empresa. Hoje tem computador, hoje é tudo mais fácil. Para você emitir um carnê hoje, uma guia, meu Deus, é muito prático. Mas a época era máquina de digitar, era máquina de escrever. E eu que fazia o carnezinho na máquina, escrevendo, cliente por cliente, carnê por carnê. E a gente faz um carnê para 12 meses. A gente faz o carnê para o ano. Eu tinha que confeccionar todos os meses. Mas foi tudo uma experiência, assim, incrível, que fez eu ser quem eu sou hoje e me tornar quem eu me tornei. E com todas essas dificuldades, Kainan, chegou um momento que eu disse para minha mãe assim, mãe, eu acho que não é para dar certo. Isso depois de quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia? Quando eu estava fazendo 3 anos e alguma coisa. Porque estava muito difícil para engrenar nesse começo nosso. Embora alguns clientes começavam a vir, ver a seriedade do trabalho, mas ainda assim estava muito aquém daquilo que nós precisávamos para ter o saldo positivo, né? Financeiramente falando, dentro da empresa. E eu falei para ela, mãe, eu
eu acho que não vai dar certo, a gente está trabalhando muito, né? E até agora a gente não engrenou ainda. E eu falei para ela, eu trabalho muito aqui dentro da empresa, mãe, você sabe, mas eu tenho minha namorada, eu tenho meus sonhos, eu tenho minhas coisas. Eu tô pensando em procurar um emprego em outra empresa, mãe, né? Eu queria conversar com você antes, mas de verdade, para mim tá muito difícil, né? Porque para ir lanchar eu preciso que o meu sogro dê dinheiro, tá uma situação complicada e eu tô pensando em tomar um outro rumo, mãe. E eu queria conversar isso com você, o que você acha? Kainan, ela naquele momento falou o seguinte para mim, já sem titubear, firme. Ela falou, Caio, eu acho que você tem razão. Você é um menino que trabalha muito, dedicado, esforçado, quanto que você ajuda aqui, trabalha, não tem dia, não tem hora dentro da empresa. Até porque, Kainan, quem trabalha em funerária não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é todo dia. E nós sempre trabalhamos com plantão. Então eu ficava de plantão também na funerária. Nossa. Então final de semana eu ficava de plantão. A gente revezava, eu e meu tio. E às vezes até minha mãe. Então dormia na funerária. Porque se falece uma pessoa, não tem horário. Às vezes é de madrugada, tem que ter alguém na funerária. Então eu dormia na funerária, pousava aos finais de semana, fazia plantão, além de ser agente funerário também. Então também trabalhei 4 anos como agente funerário, né? Cuidando desse momento delicado quando alguém falece. E quando eu falei isso para minha mãe, ela disse o seguinte, Caio, você realmente merece, né? Eu acho que você é um menino que vai, onde você for, você vai se dar bem, porque você não tem preguiça, você trabalha, é criativo, corre atrás, pode ir sim. Só que eu vou falar uma coisa para você, Caio, antes de você sair. Eu tô roendo um osso muito maior do que eu achei que iria ser. E eu vou continuar roendo esse osso aqui. Mas vai chegar um momento que vai ser o filé. Porque esse osso vai acabar algum momento. Alguma hora esse osso vai acabar e vai chegar um filé. Só que, Caio, eu só vou querer do meu lado, quando chegar a hora do filé, quem terminou de roer o osso junto comigo. Quando ela falou aquilo, a gente estava na empresa, eu fui embora, passei a noite refletindo, né? E eu não saí da empresa, eu não vou deixar minha mãe, né? Não vou deixar ela nesse momento tão difícil, né? Já esperei até agora, já estão quase 4 anos se passando, eu vou ficar mais um pouquinho. E a gente ficou, e a coisa, graças a Deus, foi engrenando. Mas assim, o Kainan, o que eu digo para as pessoas? A minha mãe, infelizmente, ela faleceu em fevereiro desse ano, mas ela deixou um legado para mim que é para o resto da minha vida, como pessoa, além de mãe, a pessoa extraordinária que ela foi, mas como exemplo de empreendedora, de alguém que acreditou, de alguém que tinha um sonho e, acima de tudo, resiliência. Muita resiliência, muita força para suportar o processo, para suportar o sofrimento, para suportar a adversidade, para suportar a crise, né? E pós esse momento tão difícil que nós tivemos no começo, as coisas foram melhorando, claro, sempre com muito trabalho, com muita resiliência, mas aí as coisas tiveram um novo caminho daí para a empresa, né? Mas esse começo, Kainan, eu sempre gosto muito de relatar, porque hoje nós estamos na era do imediatismo, as pessoas querem um lucro imediato, as pessoas querem uma garantia imediata, as pessoas querem uma segurança imediata. E quando a gente fala de empreender, não tem segurança no empreendedorismo. Quando a gente fala de abrir um negócio, não tem estabilidade. Não tem. E nós não tivemos no começo. Precisamos suportar esse momento que eu achei que ia ser 1 ano, 2 anos, foi praticamente 4 anos, de muita dificuldade. Mas passa. Né? Então, hoje, para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que querem abrir um negócio, eu acho que a Uniplan é um grande case. Um grande case para as pessoas. De uma empresa que veio do nada, que nasceu com um sonho, mas acima de tudo com um propósito. Eu sempre penso, Kainan, e a minha mãe sempre dizia isso, que uma empresa que visa só lucro, ela já está fadada ao fracasso. Porque não é só lucro. Então a Uniplan, por exemplo, que é a nossa realidade, ela nasceu com o propósito de ajudar as pessoas, de cuidar de gente, cuidar de pessoas. Então, hoje, o maior pilar da Uniplan, e hoje, e ao longo desses 20 anos, sempre foi esse, cuidar de pessoas que precisem, dar carinho, dar condição para as pessoas que precisem. E esse é o pilar de sustentação da empresa. Então, o dinheiro ou o lucro, ele sempre vai ser uma consequência de um propósito, de uma missão que a empresa, antes de qualquer coisa, precisa ter. Então, eu sou muito privilegiado, Kainan,
porque eu cresci nesse ambiente familiar, com a minha família, com a minha mãe, com os meus pais, mas sobretudo nesse ambiente empresarial, porque a Uniplan foi a minha maior experiência de trabalho, porque eu comecei adolescente a trabalhar. Embora já criança eu trabalhava com a música, que foi uma outra realidade, com muita responsabilidade, com cobrança, porque na Rede Globo você é um produto, que é uma outra história que posso falar depois. Mas nessa questão da Uniplan, então eu tenho muito orgulho de ter aprendido a trabalhar e a ter essa essência de contribuir de alguma maneira para as pessoas. E aí o lucro ou todas as outras coisas são consequência, vão vir depois, dentro daquilo que a gente faz como missão. E a Uniplan, ela começou aqui em Ourinhos, mas hoje vocês escalaram. Vocês são em quantas unidades total no Brasil? A Uniplan, né, nasceu aqui em Ourinhos, é a matriz, né? Ourinhos, a gente tem muito orgulho de estar aqui em Ourinhos, de estar fazendo a história também com Ourinhos, 20 anos. Hoje uma data muito especial para Ourinhos, 105 Sim. anos de cidade, de emancipação enquanto município. Uma alegria estar aqui nessa cidade que acolheu tantas pessoas que vieram de fora. Por exemplo, os meus pais vieram de fora. Eu nasci em Ourinhos, mas é uma cidade que acolheu a tantos de outros países, de outros estados, de outras cidades, que fincaram aqui as suas raízes, que vivem aqui. E a Uniplan também. A Uniplan fincou as suas raízes aqui em Ourinhos, onde nós nascemos, e depois, com muito trabalho, a gente entendeu que também era um momento de levar o nosso propósito para mais pessoas em outras cidades. Então, hoje a Uniplan está presente. A Uniplan está presente hoje na cidade de Bauru, na cidade de Assis, Santa Cruz do Rio Pardo, também Santa Cruz e Chavantes. Né? Então hoje nós estamos nessas 4 outras cidades, então em 5 cidades hoje, mas nós abarcamos muitas cidades, Kainan, porque hoje Ourinhos é polo referencial. Então hoje o cliente de Ourinhos, eu tenho da matriz, que é cliente da matriz aqui da Uniclan, clientes das diversas cidades que compõem a nossa micro e macro região de Ourinhos. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente abre uma unidade numa cidade, a gente abarca toda a região. Então, todas as cidades vizinhas, os moradores, acabam vindo fazer o plano e utilizando o serviço que a gente disponibiliza. Né? Então, em Bauru é assim, em Assis é assim, as cidades vizinhas vão fazer o plano junto conosco também. Né? Então, a gente acaba estando em 5 cidades, com as nossas unidades físicas, mas a gente acaba tendo uma abrangência muito maior de cidades e de população que a gente consegue atender e levar o nosso serviço. A intenção de vocês, assim, como empresa, é ir tomando o interior, que querendo ou não, as cidades que vocês estão presentes acabam sendo mais do interior. Seria, de preferência, pegar ali as cidades menores ou tem uma pretensão de sair para o Brasil inteiro? Kainan, a minha mãe sempre nos ensinou que a gente precisa fazer e fazer bem feito. Nós, alguns anos atrás, recebemos inúmeras propostas para nos tornarmos franquia. Uhum. Mas a minha mãe nunca quis fazer da Uniplan uma franquia, porque franquia é só negócio. Sim. Franquia é negócio, franquia é só lucro. Franquia visa lucro. Sim. O franqueado, o franqueador que vende e o franqueado que compra, ele está comprando a franquia porque ele quer ganhar com isso. Com certeza. Né? E aí, nós iríamos acabar perdendo a nossa essência. Que a nossa essência não é o dinheiro, não é o lucro pelo lucro, não é isso. Claro que isso é a consequência, como eu já vinha dizendo. Mas a essência da Uniplan é um carinho, é um cuidado, é um olhar atento que a gente tem para os nossos clientes, é enxergar as pessoas únicas como elas são, não números. Porque quando a gente fala de franquia, é número. Muitas empresas olham apenas como número. O nosso cliente, o cliente da Uniclan, ele não é número. Ele é uma pessoa com a sua dignidade própria, que precisa ter atenção, carinho, cuidado, zelo, que só uma pessoa tem. Então, por isso, nós não fomos para a linha de nos tornar franquia, porque nós íamos sair da nossa essência, e fomos abrindo unidades. Abrindo outras unidades, nós temos o controle de todos os serviços, de todo atendimento, na qualidade que nós sempre prezamos. Então, por isso, nós entendemos que o modelo mais adequado para o nosso segmento seria abrir unidades. Abrimos essas unidades, não é fácil você administrar inúmeras empresas, né? Principalmente Bauru, que é uma cidade um pouco mais distante aqui de Ourinhos, e isso para nós é muito caro, é muito valioso para nós a qualidade, o atendimento.
como nós atendemos o nosso cliente, o bom dia que o cliente recebe dentro da empresa. Isso para nós é muito importante, faz toda a diferença. Então nós sempre tivemos a intenção de expandir, nós estávamos inclusive com planos de ir para o Paraná, que nós acabamos atendendo muitos clientes do Paraná, aqui em Ourinhos, que vem, faz... Você divisa, né? Isso, como nós estamos na divisa, Jacarezinho, Cambará, Andirá, Bandeirantes, Ribeirão Claro, diversas cidades, Santana Platina, tem muitas cidades que vêm até Ourinhos para utilizar dos nossos serviços, então a gente tinha planos de ir para o Paraná, ainda temos, né? A gente estava vendo já Jacarezinho, tivemos algumas dificuldades lá, mas não está descartado, é uma projeção nossa, que está indo para o Paraná. Agora, a minha mãe também sempre nos ensinou que ganância não faz bem para ninguém. Então, assim, hoje a gente tem essas unidades, então hoje a nossa maior preocupação é administrar e fazer bem aquilo que nós fazemos. Uhum. Porque tem muita gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, e quem faz tudo não faz nada, né? Então a gente tem essa preocupação, porque é muito diferente, Kainan, para as pessoas que estão nos acompanhando, empresa que tem um segmento de produto, daquelas que tem segmento de serviço. Uniclan é serviço, não é produto. O serviço, a dinâmica é muito mais criteriosa, porque o produto, a pessoa vai lá, compra o produto, leva embora para casa e está feito o negócio. E o que é palpável também, né? A pessoa pega, Exato, a dimensão. Exato. Ela pode ter problema com o produto, enfim, mas é uma outra dinâmica. Agora, o serviço, como é o nosso segmento, ele é mais criterioso, a dificuldade é muito maior, porque você, quando fala de serviço, está sempre correlacionado a pessoas. Uhum. Pessoas prestam serviço. Então a gente sempre encontra pessoas e pessoas, médicos e médicos, dentistas e dentistas, clientes e clientes. Então é sempre delicado a relação de serviço, né? Então por isso a gente sempre tem essa filosofia de fazer bem aquilo que nós nos propomos em fazer. Então por isso que essas unidades onde nós já estamos hoje, hoje a nossa missão é fazer bem. Onde nós já estamos, vamos cuidar com carinho, vamos cuidar bem, cuidar com excelência. Minha mãe sempre cobrava isso da equipe, a excelência no atendimento, seja o que for fazer. Vou servir um café, vou servir com excelência. Vou limpar o chão, vou limpar com excelência. Seja o que for fazer dentro da empresa, vamos fazer com excelência. E quando a gente faz dessa forma, com certeza as pessoas vão sentir. E isso a gente sempre gosta de falar. As pessoas quando entram na Uniclan, elas sentem bem. Puxa, como é gostoso estar aqui dentro. A gente sempre escuta isso dos clientes. Como é bom estar aqui dentro. Por que é bom? Porque tem carinho, porque tem amor naquilo que a gente faz. E as pessoas sentem isso. Não é um fardo, não é um peso, né? Trabalhar na Uniclan, a gente sempre fala isso para os nossos colaboradores. É uma alegria que a gente está aqui para ser instrumento para as pessoas, para os clientes, de cuidado, de carinho, de atenção, né? Então a gente leva isso muito a sério. Uhum. Então, que nem você falou que não tem intenção de virar franquia, e você e seus irmãos que você falou que tomam conta, certo? É isso. A empresa nasceu lá com a minha mãe, comigo e com o meu tio. Hoje a minha mãe então veio a falecer. Hoje nós somos em 4 filhos. Uhum. Então sou eu, mais 3 irmãos. E graças a Deus a minha mãe conseguiu fazer isso. Porque tem muitos empresários, Kainan, e eu conheço alguns, que sofrem porque não tem sucessão. Fazer a sucessão dentro da empresa é muito difícil, né? Porque não depende só de você. No caso da minha mãe, ela dependia dos filhos para quererem trabalhar, para quererem continuar o trabalho. E graças a Deus estamos nós 4 lá trabalhando juntos. Cada irmão tem a sua segmentação dentro da empresa, atua dentro de uma área, dentro de uma diretoria, né? Então a gente está junto, muito unido. Foi um momento muito delicado porque ela além de fundadora, era a presidente da empresa, né? A minha mãe. Então é um momento de transição, né? A gente também aprende muito agora, né? Nesse momento imediato de dor, de saudade, de sofrimento, porque dentro da empresa ela sempre também foi a referência nossa, mas Deus ele sempre foi dando as condições e da gente aprender muito, né? Com tudo aquilo que a gente já passou ao longo da nossa história, para que a gente possa agora continuar esse legado, essa missão,
esse propósito. Então, eu, o Carlos, a Camila e o Cauê, que são os meus irmãos, tudo com K, né? Uhum. Caio, Carlos, Camila e Cauê. Então, estamos nós 4 lá dentro da empresa. O Cauê é um irmão super dedicado, é o caçula, é parecido com o seu nome, né? Kainan e Cauê, né? Começa com C também, sou parte da família então. Muito bom. E o Cauê, um menino muito dedicado, é o caçula, veio, abraçou, está trabalhando com muito afinco. Aí tem a Camila já veio antes também da empresa, aprendeu também desde de adolescente, já estava trabalhando dentro da empresa, junto comigo, com a minha mãe também, uma pessoa maravilhosa, dedicadíssima, trabalha muito. Tem o Carlos também que nos ajuda. Então, graças a Deus, os 4, nós estamos unidos. Eu acabo ficando mais no planejamento também dentro da empresa, acabo não conseguindo ficar no operacional diariamente dentro da empresa, como os meus irmãos estão, até em razão da minha missão na vida pública também, mas estou todo dia na empresa, a gente está todo dia conversando, planejando, sonhando, né? Então a gente está mantendo aí, como você disse, as festas que a gente sempre faz, mas para ajudar as entidades, né? A finalidade das nossas celebrações é contribuir com as entidades do município. Então a gente está dando continuidade ao sonho que iniciou há 20 anos, né, com a minha mãe, comigo. Então hoje é um orgulho e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande em continuarmos a nossa empresa planejando os próximos 10, 20 anos no campo privado, no empreendedorismo, na empresa. Você nunca pode estar estagnado, você sempre tem que estar atualizando, pensando, sonhando. O empreendedor, ele é diferente de algumas profissões, ele também não tem sábado, não tem domingo, não tem dia, não tem horário, porque se ele não está trabalhando dentro da empresa, ele está trabalhando dentro da casa, está sonhando, está preocupado com as contas, né? Final de semana, às vezes perde noite de sono. Eu vivo isso, sempre vivi isso há 20 anos. Então eu admiro muito os empresários, os empreendedores, porque geram riqueza. E além de gerar riqueza para o município, para o estado, para o país, eles sustentam famílias, geram emprego, né? Então, a figura do empreendedor, do empresário é importantíssima para qualquer nação, para qualquer estado, para qualquer cidade. Então eu admiro muito os empresários, porque vivo na pele há 20 anos a realidade que o empresário tem, as dificuldades que o empreendedor tem, e não é para qualquer um. Porque tem gente, Kainan, que quer estabilidade. Ah, mas eu vou ter risco? A vida é um risco. Sim. Você sair da sua casa, você já está em risco de sofrer um acidente, de ter algum problema, o risco está aí. O tempo todo a gente está em risco. E com o empreendedor é assim também. Só que são poucos que às vezes têm coragem de arriscar, né? Precisa ter coragem de arriscar, né? Por isso que eu digo sempre que não é para qualquer um, mas aqueles que se desafiam com essa coragem e com perseverança, sempre vão alcançar bons resultados. Caio, parabéns pela história, porque realmente quem olha a Uniclan hoje não imagina toda essa trajetória, você, sua mãe, seu tio fazendo tudo isso, ninguém imagina. Todo mundo olha e fala assim, Caio, é muito mais fácil ver aonde chegou do que a trajetória. Falando isso, Caio, eu vou pedir pro pessoal, pro Gustavo já mandar também as perguntas, porque querendo ou não, eu acho que você tem muito conhecimento para compartilhar e acredito também que tem muita gente precisando. Legal, a gente está aqui para trocar essa experiência. Uma coisa que você falou bem no começo a respeito do imediatismo. Eu acho que a geração atual é muito isso. Quer tudo ali para agora, não tem paciência, por exemplo, de fazer um planejamento, de fazer um curso, talvez, para aprender a administrar o seu negócio. Não tem essa paciência de começar do zero, igual você falou, de estar ali roendo o osso, igual sua mãe dizia, de roer o osso para depois chegar no filé. Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Tem um aqui que me chamou a atenção, ele pediu para não falar o nome. Boa tarde, Caio, tudo bem? Eu trabalho numa mecânica e tenho pensado em abrir meu próprio negócio. A mão de obra eu já tenho, pelo jeito ele já trabalha nesse ramo, e ele tem dúvida na parte administrativa. Acredito que talvez não tenha alguém para tomar conta, ele está em dúvida. Eu contrato alguém para precificar os meus produtos, serviços, e até mesmo para administrar a parte financeira da empresa dele. Não está nominado, né? Não. Tá, mas bacana, legal pela pergunta. Eu acho que são várias coisas que precisam ser avaliadas. Eu vou pegar o exemplo do meu pai, que é mecânico, tá? O meu pai,
ele é um ótimo profissional, como mão de obra, é maravilhoso. Mas no que se diz respeito à administração, meu pai sempre teve um pouco de dificuldade para administrar. Agora, primeiro, o que ele precisa entender? Eu sempre gosto daquela máxima que se você não trabalhar para o seu sonho, você vai trabalhar para o sonho de alguém. Então, se você não trabalhar por aquilo que você acredita, como ele cogita aí abrir algo para ele, se ele não trabalhar para aquilo que ele sonha, deseja, acredita, como vai trabalhar para o sonho de alguém? Sonhou e ele está ajudando o sonho de alguém. Isso é fato. Agora, para você administrar algo que é seu, hoje, o mercado, ele não tem espaço para amadores, né? Hoje todo mundo precisa se profissionalizar. Quando a gente vai abrir algo, além de precificar, acredito que é mecânico que ele Isso, acho que é uma mecânica de moto. Tá, além de ter o serviço, acredito, de peças, de venda, precificação, precisa entender o custo também. Hoje, dentro das empresas, dentro das instituições, o POP, o procedimento por sinal padrão, também é fundamental para o bom funcionamento da empresa. Então, acho que assim, é importante, já que ele tem esse desejo, ele tem essa vontade de abrir algo para si, para ele, eu sou o maior incentivador das pessoas que querem abrir algo para si. Eu acho que tem que abrir. Tem que cada um lutar por aquilo que acredita e principalmente pelos seus sonhos. Minha mãe usava uma frase, que Deus não coloca no seu coração um sonho impossível de ser realizado. Então, primeiro, se ele está no seu coração, corre atrás. Só que a gente precisa pavimentar a estrada para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Então, o que é importante para o caso dele? Estudar. Estudar o negócio. Porque não é só abrir uma porta, só abrir e esperar o cliente. Não é assim, né? Hoje, principalmente nesse mercado tão competitivo que a gente tem, eu acho que todo mundo precisa se profissionalizar e estudar melhor o seu nicho de negócio. Sempre antes de abrir um negócio, isso para ele, para todos, vai conhecer a sua concorrência. É fundamental cada um entender o seu concorrente. Vou usar aqui o exemplo que é até clichê do Mac com o Burger King, né? que são concorrentes. Onde o Mac abre, o Burger King abre depois. Primeiro porque o Mac faz todo um estudo minucioso para entender se aquela cidade é compatível para que eles venham abrir uma franquia. E o Burger King também já sabe que tem um estudo, se o Mac foi, também é compatível para que ele abra. E se você perceber, o Burger King tem toda uma metodologia de produtos que são parecidos, mas são diferentes com o Mac. Sim. Seja no sorvete, seja no lanche. O Mac chamava as pessoas pelo número quando você aguardava o seu lanche. O Burger King chamava a pessoa pelo nome. Então, são dinâmicas que todo mundo que quer abrir um negócio precisa conhecer o seu concorrente. Porque senão ele só vai ser mais um no mercado. Ele sempre precisa pensar em fazer diferente. Porque segmentos, empresas, existem várias. No segmento de moto, como é o caso dele, tem vários que já tem empresas com moto, que já tem história, que já tem consolidação. Então, para eu abrir algo, eu preciso... Qual que é o meu diferencial? O que me diferencia dos demais? Isso é essencial para quem quer empreender. E também entender a precificação, investimento. Vai ser necessário fazer investimento inicial? Qual o valor razoável de investimento? Ele tem esse capital para investir? Ele vai precisar financiar? Porque eu dei o exemplo da Uniclan, mas foram 4 anos penando. Hoje, não é todo mundo que tem essa condição de ficar 4 anos sem prolabore, sem receber. Quem é pai de família? Quem sustenta a sua casa? Então, precisa tudo isso você colocar no papel. Mas eu sempre digo, se você tem esse sonho, luta. Pelo menos tente. Porque senão, Kainan, a gente vai ter pessoas que ao chegar na velhice, vai dizer assim, ó, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse aberto uma empresa que eu quis, quando eu tinha tantos anos, abrir? E se? E o se é terrível. O se a gente vai levar para o final da vida é péssimo, é terrível. Então, antes a gente tentar, não, pelo menos eu tentei. Ah, não deu certo, mas eu fui, eu fiz, eu tentei. Então, eu sempre acho que as pessoas precisam, pelo menos, fazer a experiência. Né? E no caso dele, como é uma das dúvidas, se ele precisa, no quesito administrativo, precisa estudar, vai fazer um curso. Hoje a gente tem inúmeros cursos gratuitos na internet. Hoje a internet nos ajuda muito. Nós temos muita gente boa na internet que ajuda com dica, com orientação, com curso, né? Gratuito, disponível aí para todo mundo, acessível. Agora, tem que se profissionalizar. Como o caso dele, além de mão de obra, que eu acho que ele já deve ter todo o domínio da mão de obra, precisa
se profissionalizar no quesito administrativo também, né? De compra, de venda, margem de lucro. Então, tudo isso com certeza é essencial para que uma empresa possa se dar bem no mercado de hoje. Eu acredito também que, como ele falou que trabalha já no lugar, pegar, por exemplo, os defeitos e as qualidades desse ambiente dele e levar também para frente, né? Perfeito. A experiência que ele já Sim, tem dentro da empresa pode atribuir e ajudar muito também para o segmento dele. A Fabiana mandou mensagem aqui pra gente. Boa tarde, Fabiana. Ela perguntou: estou fazendo um curso de personal organizacional. É aquela pessoa que reorganiza a sua casa. Por exemplo, assim, tem o seu guarda-roupa, aí ela organiza ele de uma forma, estudando a sua rotina, que vai fazer com que se encaixe melhor. Até o talher ela organiza de uma forma que se encaixe na sua rotina. Ela atualmente trabalha na área doméstica, só que ela está com um pouco de dúvida. Para o meu negócio se expandir futuramente, qual o primeiro passo para conquistar o cliente? É o preço ou a qualidade do serviço? Eu acho que é tudo junto, né? Na Uniplan, a gente sempre teve uma filosofia de valor, a gente sempre ganha com a demanda e não com o valor. Como assim? Se a gente tem vários clientes, em vez de poucos clientes pagando muito, se a gente tiver vários clientes pagando pouco, a gente consegue ter uma mesma margem, claro que com mais trabalho, mas ainda assim a gente já consegue alcançar mais pessoas e fazer com que isso se difunda para outras pessoas. Desde que o mundo é mundo, a maior propaganda é aquela chamada boca a boca. Sim. Desde que o mundo é mundo. Hoje, claro que a gente precisa utilizar as ferramentas, a gente precisa utilizar os meios de comunicação que contribuem, ajudam muito para isso. Mas a experiência que eu tenho de empresário é que o boca a boca, no entanto que a gente faz levantamentos dentro da nossa empresa, como os novos clientes chegaram até nós. Então a gente sempre procura entender, né, para ver como nós estamos atuando. E sempre as pessoas, assim, 92%, 93%, cheguei aqui na empresa porque o meu vizinho me indicou, porque o meu parente me indicou, então o boca a boca é a propaganda que mais funciona. Mas como que o boca a boca funciona? Se o serviço é de qualidade, se o serviço é bom, se você faz bem feito. Então, na pergunta que ela faz, se o que hoje é mais a qualidade ou o preço, são as duas coisas. Aquilo que a gente faz precisa ter qualidade, precisa ser bom, precisa ser diferencial, precisa ser diferente que eu entrego. O que eu entrego? O que eu entrego é muito diferente, o que eu entrego é bom, tem qualidade, as pessoas confiam. E se elas confiam, se elas gostam, elas vão levar isso para outras pessoas. Naturalmente, elas vão ser propagadoras daquilo que eu faço. É o que acontece com a história da Uniplan. Hoje, nós temos inúmeros vendedores. Quem são os vendedores? Os nossos clientes. Os nossos clientes ajudam a vender a Uniclan hoje, impressionante. Mas por quê? Porque a gente faz bem feito. A gente coloca seriedade naquilo que a gente faz, põe qualidade. Não é fácil você dar qualidade, dar isso que as pessoas precisam. Não é fácil. Mas quando você faz isso, elas abraçam. Elas se tornam parte, membros da empresa e começam até a divulgar e a vender isso para outras pessoas, que é o nosso caso. Agora, o preço e a qualidade. Se, no caso, ela entender, eu não sei muito bem como que se executa o trabalho dela, mas, por exemplo, se ela vai trabalhar sozinha, quantas pessoas ela consegue atender no dia? Porque eu não sei quanto dura o atendimento dela. Se é uma gestão que ela faz ali, em 1 hora ela consegue atender, porque eu não sei se ela vai fazer a gestão ou se ela vai executar também isso depois. Precisava entender melhor a dinâmica dela. Mas para ela colocar isso no papel, quantas pessoas ela consegue atender no dia, na semana, né? E se ela faz esse gerenciamento de tempo que ela consegue executar, eu acho que ela consegue encontrar um valor adequado, porque eu sempre penso, Kainan, que se a gente trabalha com um valor razoável, o ticket médio, que geralmente as empresas costumam chamar, né? Eu preciso encontrar o meu ticket médio dentro da empresa. Qual que é o meu ticket médio? Claro que aí você precisa ter todo o custo, tudo embutido dentro do seu ticket médio. Mas qual que é o valor? Qual que é a margem que eu consigo chegar aqui, razoável, dentro do ticket médio? Porque tem gente que coloca margem de lucro altíssima dentro da empresa. A nossa filosofia foi sempre ter uma margem pequena. Nós trabalhamos com uma margem pequena. Mas aí, o volume da demanda é o que faz você conseguir ter um fluxo maior de rentabilidade daí também, né?
Tá? Ela precisava entender isso para chegar num ticket médio adequado para ela, que é o que eu sempre penso e digo para empresários. Qual é o seu ticket médio? Todos precisam entender, primeiro, os custos, né? Porque tem empresa que está começando que às vezes a pessoa não tem nem essa noção. Né? Você tem todos os custos no papel? Você sabe quanto custa para você ter a sua empresa aberta? E aí existem os custos macros, os custos globais e aqueles custos pormenorizados, né? Mas tudo precisa estar quantificado. A gente tem que quantificar tudo, né? Para a gente chegar no nosso ticket médio e entender também a margem que a gente pode colocar. Então a sugestão que eu dou para ela é justamente isso, ela fazer primeiro, chegar a essa margem, ticket médio, quantas pessoas ela consegue atender no dia, na semana, no mês, né? Para ela chegar num valor que seja razoável. E eu sempre penso que o valor, quanto mais adequado, com uma margem menor, a maior probabilidade de você ter mais clientes. Então, o que ela precisa entender é se ela consegue ter um fluxo grande de cliente ou não. Eu consigo ter um fluxo pequeno de cliente. Bom, se os clientes são menos clientes, então aí, claro que ela vai precisar colocar uma margem um pouco maior, porque são menos clientes. Acho que está mais que respondida a pergunta dela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa aqui a pessoa não explicou muito bem. Deixa eu dar uma olhada. O Ronaldo, como funciona a cadeia de comando de uma empresa grande como a Uniplan? Você tem alguma pessoa que fica como um certo CEO dentro da Uniplan? Sim, a gente foi aprendendo fazendo, né? A minha mãe sempre brincava com a gente trocava o pneu com o carro andando, né? Que não é o ideal, mas muitos acabam por necessidade fazendo isso, troca o pneu com o carro andando, não dá para parar para fazer, então vamos fazendo com o carro andando, e conosco sempre foi assim. E é claro que, por exemplo, eu comecei a administrar a Uniplan com um caderno. Minha mãe me ensinou assim, porque quando nós começamos mesmo a empresa, 20 anos atrás, eu tinha um caderninho e tudo eu colocava no caderninho, né? Os custos, as entradas, as despesas, as saídas, o fluxo de caixa diário, a questão da precificação, o custo mensal, as despesas planejadas, então, mas tudo isso no caderno. Hoje, claro que você tem sistema, hoje tem N possibilidades de se fazer isso, mas a gente começou, eu acho que como muita gente começou, bem simples. Então a forma de administrar também era muito mais simples. Nós não tínhamos sistema. Quando nós começamos, nós não tínhamos um sistema para gerenciar os nossos clientes. Era tudo na fichinha. Tudo na fichinha, como eu falei do carnê, como a gente fazia, mas foi muito bom, porque com o tempo a gente foi se profissionalizando e melhorando também a metodologia, os processos internos também. Os processos, tem gente que não gosta de processo interno. Eu digo assim, o processo interno ele é fundamental para que a gente possa ter o bom propósito da empresa, né? A gente sempre interliga processo a propósito e de vida, né? Processo de vida para que a gente possa ver o propósito de vida. E na empresa também não é diferente, a gente tem que ter o processo para ter êxito no propósito. Então, hoje, a gente, como cresceu ao longo desses anos, com outras unidades, então a gente conseguiu segmentar dentro da empresa, a gente tem a nossa diretoria hoje, dentro da empresa, e tem, assim, algo que é positivo e algo que é negativo, porque em tudo na vida a gente tem o ônus e tem o bônus. A Uniclan é uma empresa familiar, né? Então, a experiência nossa de administrar está junto com família. E quando você está com família, você tem muito bônus. Que você tem confiança, você é família, você conhece, você sabe a história, você está desde sempre junto, cresceu junto, aprendeu junto. Mas tem ônus também de ser família, né? Como tudo. Então, dentro da empresa hoje, somos 4 filhos que administram, cada um numa diretoria. Então, a gente segmentou a empresa dentro de diretoria. A CEO da empresa era a nossa presidente, né? Que sempre foi a nossa CEO, a nossa fundadora. Era ela, que hoje não é mais. Então, hoje a gente acabou segmentando a empresa dentro do setor. Então, hoje nós somos divididos em diretorias e a gente tem sempre as nossas reuniões, né, com a diretoria, cada um trazendo a sua área e o nicho dentro da empresa, e a gente vai fechando todas as arestas,
Mas o que é importante é que a diretoria tem a visão macro da empresa. E eu acho que isso é muito importante. Porque quando um gerente, que seja de um setor, ele atua só no setor dele, se ele não enxerga o macro, às vezes ele vai ter dificuldade para gerenciar o setor no qual ele se encontra. Então, dentro da Uniplan hoje, a diretoria, ela tem essa atuação segmentada, mas também a gente tem o planejamento macro que nós fazemos em conjunto e que isso ajuda, inclusive, porque às vezes a experiência de um setor pode muito contribuir com o outro. Eu gosto do exemplo da Michelin, por exemplo, que marcou a história da humanidade com os pneus e foi a visão de empreendedor lá da Michelin, do proprietário, que ele trouxe alguém que não era para fazer pneu, que o ofício dele não era esse, mas justamente porque ele tinha outras experiências dentro da empresa, quando ele colocou ali, nasceu o pneu radial, que mudou a história da humanidade, né? Então isso é importante também, às vezes pessoas que estão trabalhando num setor, ter a visão do todo, porque às vezes ela pode contribuir de outra maneira, justamente porque ela entende a necessidade lá na ponta, né? Então, hoje na Uniplan, graças a Deus, a gente está bem organizado nesse sentido, porque a gente tem essa diretoria que acaba conseguindo administrar bem aí todos os setores e a empresa como um todo. E quando ele fala do CEO e dos processos internos, hoje nós trabalhamos com várias empresas dentro de uma só. Por exemplo, Kainan, a gente administra hoje ao mesmo tempo uma clínica onde a gente presta o serviço de clínica. Por isso que nós somos grupo. É Grupo Uniclan, é um grupo de pessoas e também de CNPJs. Tá? Então hoje nós temos clínica. Então na clínica eu executo o serviço. Então na clínica eu tenho médico que está atendendo. Então na clínica eu tenho exame que se faz, exame cardiológico, entre diversos outros exames que a gente faz lá dentro da nossa clínica. Hoje aqui a clínica nossa é a Saúde Total. Aqui, lá na Joaquim de Azevedo, aqui em Ourinhos. Então eu tenho lá natação, tem uma piscina lá coberta, aquecida, tem natação, a gente tem pilates, a gente tem funcional, a gente tem fisioterapia. Então eu tenho lá inúmeros médicos que atendem consultas médicas, eu tenho dentistas, tem 10 consultórios odontológicos lá com diversos dentistas fazendo todo o serviço odontológico, da restauração até o implante, a gente tem serviço. Então a gente tem a clínica que a gente presta o serviço, só que a gente tem a funerária também, que é um outro serviço que nós prestamos. A gente tem a venda e a intermediação do serviço. Então a gente vende um plano, a gente comercializa um plano também para as pessoas. Então por isso que é um grupo que a gente administra junto, né? Dentro de todas essas dinâmicas aí, serviços simultâneos, cumulativos, que a gente oferece para os nossos clientes. Acho que está mais que respondido também a pergunta do Ronaldo. E Caio, para a gente finalizar, queria que você falou a respeito dos microempreendedores, que você motiva e gosta de cada um que quer, que realmente cada um tem que abrir a sua empresa, mas que você pudesse mandar uma mensagem para essas pessoas que estão começando agora o seu negócio, que querem se inspirar talvez na Uniplan, com essa belíssima história, com toda essa trajetória, a continuar nesse processo. O que você falaria para essa pessoa que está começando agora, ou um rapaz que está começando a sua primeira empresa, ou aquele que estava que nem você quando foi falar com a sua mãe, tá de saco cheio, já cansou, o que você falaria para essa pessoa? Eu acredito muito, Kainan, que todos nós aqui somos seres únicos e irrepetíveis. E cada um de nós tem uma missão única, intrínseca a cada um de nós e que ninguém vai poder realizar por nós. Sendo assim, se eu tenho uma missão que só eu vou poder realizar, dentro de um negócio eu também posso realizar uma missão que vai contribuir com as pessoas. Então eu sempre gosto de dizer que mesmo no mercado, para empresários, para empresas, para pessoas que têm um sonho de abrir um negócio, pense na missão que você vai realizar. É até clichê hoje todo mundo fala, a empresa tem que ter missão, visão, valores. É clichê, mas é verdade. Você tem que saber qual é a sua missão. Por que você quer fazer aquilo? Porque assim, Kainan, se você quer fazer aquilo só para ganhar dinheiro, eu acho que é muito pouco. Porque o dinheiro, no final das contas, quando a gente pensa no sentido da vida humana, é muito pouco. Então, quem quer empreender, quem quer fazer alguma coisa, primeiro, qual é o propósito de você fazer aquilo? Vai ajudar alguém? Você vai conseguir de alguma maneira fazer a diferença na vida de alguém? Fazendo aquele serviço, vendendo aquele produto, fazendo aquela atividade? Vou ajudar, eu vou conseguir fazer a diferença. Então, tá aí.
já tem um propósito, já tem uma missão. Então, suporta o processo que for necessário para que você consiga viver esse propósito. Tem uma frase que é da minha mãe, que eu levo para a minha vida, que ela dizia o seguinte: devemos acreditar na vitória, mesmo nos instantes em que o nosso raciocínio lógico nos induz a crer em sua impossibilidade. Ou seja, hoje você não enxerga a vitória no seu negócio, mas acredita, persista, persevera, seja resiliente, porque se você for resiliente, perseverante, se dedicar, Deus sempre vai honrar os nossos esforços. Hoje, o problema é que a gente tem uma geração que não está disposta a se sacrificar mais, que só quer o resultado sem o sacrifício. Mas a vida nos ensina que só tem resultado se antes tiver sacrifício. Então, para quem quer empreender, para quem sonha com algo, sonha, acredite você. Acredite em si mesmo, acredite que dentro de você tem uma força gigantesca e que nós podemos realizar qualquer coisa, qualquer sonho nós podemos alcançar com sacrifício, com esforço, com trabalho, com dedicação, nós podemos alcançar tudo. A Uniplan é o maior exemplo disso, né? Que com muito sacrifício, com esforço, com trabalho, nós chegamos onde chegamos. Então, quem está nos escutando agora, seja da área privada, seja jovens, eu tenho conversado com muitos jovens de formaturas que estão se formando agora, que às vezes quer estudar, que às vezes quer ser, ou tem algum sonho de almejar algo. Não tem limite para os sonhos. Não, nós não podemos colocar régua para aquilo que a gente quer ser na vida. E não é a condição que impõe quem nós podemos ser. Eu, Kainan, venho de escola pública. Eu estudei no José Facubas, no Cubão, ali na Boa Esperança. Depois eu estudei no Maria do Carmo, depois eu estudei no José Facubas. Né? Não é a condição que limita, a condição não é limitante para quem nós seremos na nossa vida. Não tem limite para quem nós queremos ser. Só depende de nós. Com trabalho, com esforço, com sacrifício, nós podemos chegar em qualquer lugar. Então, para quem está nos ouvindo, sonhem, queiram, só depende de você. Com esforço, com trabalho, com dedicação, com seriedade, com estudo. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu estudava de madrugada. O horário que eu tinha, sou formado em Direito, eu não tinha outro horário para estudar. Seu pai também é. Eu estudava de madrugada, porque eu trabalhava o dia inteiro. À noite eu sempre tinha igreja. Então, o horário que eu tinha, eu acordava 3 horas, 2 horas, 3 horas, acordava para estudar. Foi um período que eu precisava passar, né, para que depois eu tivesse o propósito. Então, não tenham medo do processo. Não se assustem, né? Não tenham receio nenhum das dificuldades. Enfrentem, de cara. Vão para cima. E dessa forma, eu não tenho dúvida que todos nós vamos atingir os nossos objetivos, vamos ter sucesso empresarial, mas acima de tudo como pessoa. Caio, mais uma vez agradecer você por ter vindo, ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui, porque o tempo você nunca mais vai ter ele de volta. É verdade. Então, você separar um pouquinho do seu tempo e vir aqui, pra gente, pra todo mundo aqui, é de muita valia, tá bom? Muito obrigado, Caio. Kainan, eu agradeço, parabenizo mais uma vez aí esse momento bacana de estar trocando experiência com pessoas. Quero agradecer o carinho aí da Rádio Melodia, a Rádio do Povão, agradecer você, Kainan, em seu nome, agradecer toda a família aqui da Rádio Melodia e todos os ouvintes, todas as pessoas que acompanham a Rádio Melodia, no Facebook, no YouTube, dizer que foi uma alegria, um prazer, que estou sempre à disposição. Para você que está nos assistindo, muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Caio, deixa eu só no banheiro rapidinho pra gente tirar uma foto. Tá.